Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Reis, capítulos 1 a 3. Embora haja uma divisão em nossas Bíblias, os livros de 1º e 2º Reis formam um único livro na Bíblia hebraica. Assim, o que vemos no começo de 2º Reis é justamente a continuidade da história que encerrou o primeiro livro de Reis. Essa primeira seção mostra duas linhas de continuidade. Nós vemos a continuidade no reinado em Israel, da família de Acabe, e também vemos a continuidade dos profetas. Vemos que Eliseu sucedeu a Elias e vemos que Acasias sucedeu ao seu pai Acabe e foi sucedido por Jorão, o seu irmão. Logo após a morte de Acabe, vemos o reinado de seu filho Acasias, um reinado que foi muito curto. É dito que, após a morte de Acabe, os edomitas começaram a se revoltar contra Israel, e nesse meio tempo Acasias caiu do parapeito do seu palácio, e assim ficou acamado. Acasias então enviou homens para Ecrom, a fim de consultarem aos deuses estranhos. Assim Elias confrontou a Acasias por essa atitude tão perversa, rejeitando ao Senhor, o Deus de Israel. Assim Acasias também se revoltou contra Elias, e mandou seus homens para mandarem Elias descer do monte. Elias então fulmina os dois primeiros líderes e seus 50 homens, justamente por estarem se submetendo a fazer a vontade de um rei tão perverso como Acasias. O terceiro comandante age com prudência, pede por graça a Elias e assim é poupado pelo profeta. Elias então desce e acompanha esse soldado e diz que Acasias morreria naquele leito. E é assim que o capítulo se encerra, mostrando a morte de Acasias e a sucessão pelo seu irmão Jorão. O segundo capítulo mostra a sucessão profética. O profeta Elias agora é sucedido por Eliseu. E isso se dá também em uma outra narrativa. Elias é enviado para Betel, para Jericó e também após o Jordão, mas em todas essas jornadas, Eliseu se propõe a acompanhá-lo, e assim o Senhor confirma a autoridade de Eliseu ao conceder-lhe a capa de Elias para que Eliseu continue a sua função profética. Elias é levado ao céu por um redemoinho e Eliseu então mostra algumas narrativas em que Deus está autenticando o seu ministério. Primeiramente, Eliseu dá sinais de sua autoridade profética ao purificar as águas de Jericó. E em seguida também mostra sua autoridade profética ao julgar alguns meninos que estavam zombando dele como profeta. Assim o Senhor está autenticando o início da jornada profética de Eliseu. O terceiro capítulo mostra o início do reinado de Jorão, o irmão de Acasias e também filho de Acabe. No reinado de Jorão, os edomitas fazem guerra contra Israel, e o Senhor leva Israel à vitória contra todas as expectativas. Josafá, o rei de Judá, novamente acompanha a Jorão, agora o filho de Acabe, para essa batalha. Faz companhia a Israel nessa guerra. E novamente ele pede para ouvir um profeta da parte de Deus que fale aquilo que o Senhor tem a dizer ao seu povo. E o Senhor assegura essa vitória a Israel e também a Judá com uma coalizão. E apesar de toda a sede, de todas as adversidades que eles enfrentam, ainda assim o Senhor conduz esse povo a vencer os edomitas e dominá-los sobre eles. Nós vemos então a mão poderosa do Senhor novamente conduzindo seu povo a vencer os inimigos. Esses capítulos, portanto, mostram as transições, a transição do ministério profético de Elias para Eliseu, bem como também a transição do governo de Acabe para Acasias e de Acasias para Jorão. O que nós vemos aí é justamente que Deus continua a agir soberanamente sobre reis e nações e também a anunciar a sua palavra por meio dos profetas. O Senhor continua se revelando ao seu povo, apesar de todo o pecado de Israel. Mesmo em capítulos com assuntos tão diversos em que mal há redenção, nós podemos obter imagens, vislumbres, tipos daquele que é o Redentor desse mundo. O julgamento de Acasias, ele antecipa o juízo de Deus contra todos que rejeitam a Cristo. Acasias, em sua angústia, buscou aos deuses estranhos, buscou a Baal-zebude, e o Senhor então o confrontou por contra esse pecado.
Assim também, todos aqueles que rejeitam a Cristo e buscam refúgio em qualquer outra coisa que não no único Salvador, também estarão sujeitos ao juízo, como os teve Acasias. Quanto à ascensão de Elias, também vemos uma tipologia, uma analogia do que Cristo realizou. Ao ascender aos céus, Cristo delegou poderes ao seu povo. A ordem foi que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. A vinda do Espírito Santo em plenitude foi justamente aquilo que autenticou e que concedeu autoridade para que a igreja cumprisse sua missão de proclamar o Evangelho. Assim como Elias lançou sua capa para Eliseu, Cristo concede o seu Santo Espírito, para que assim nós anunciemos o Evangelho com fidelidade. O rei de Moabe cometeu uma atrocidade quando viu que estava perdendo a batalha. Ele matou o seu filho, para que assim tentasse obter o favor dos deuses e conseguisse a vitória. Mas Deus, o Deus verdadeiro e genuíno, é aquele que entrega o seu filho, um filho sem pecado, sem mácula, a fim de alcançar a verdadeira vitória, a fim de realmente conquistar o triunfo sobre a morte no sacrifício de Cristo. Assim, algumas aplicações a nós, irmãos, é que devemos confiar no Senhor e rejeitar todo tipo de idolatria, de amparo que nós tenhamos além do Senhor. A nossa confiança deve estar somente em Deus. Esse foi o pecado de Acasias, de buscar refúgio, de buscar clareza em outras coisas que não no Senhor, e não depositar sua esperança e confiança somente em Deus. Além disso, também vemos o compromisso de Deus em levantar sucessores para a sua obra. Assim que o Senhor arrebata Elias, ele também estabelece Eliseu como sucessor e lhe concede autoridade. O Senhor se mantém fiel à sua aliança. O Senhor continua levantando homens para proclamarem a sua verdade, o seu evangelho, para os confins da terra. Devemos, portanto, estar comprometidos com esse anúncio, não somente apoiando os missionários, como também preparando e discipulando a nova geração para que assim também executem a vontade de Deus. Que o Senhor nos conceda um coração disposto a servi-lo, a fazer a sua obra e também a investir nessa obra, e também a trabalharmos em confiança no Senhor.